que o Pai se agrada dele? Que quando ele está lá no templo, ele pega a palavra que Isaías havia dito. Isaías 61. Pelo que o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que o Senhor me ungiu para levar aos pobres, para pôr em liberdade, para curar, para trazer alegria. Sabe, querido, se o Senhor me ungiu, eu preciso agora ouvir. Então Jesus passa o tempo da vida dele fazendo o quê? Ouvindo. Pastor, qual é a prova de que Jesus passou ouvindo? É a resposta que ele deu. Irmão, só alguém que passa ouvindo como ele ouviu consegue ter o nível de relacionamento com o Pai como ele teve. Tudo quanto ele fazia, ele dizia: Pai, graças eu te dou. Aquele que vê a mim, vê também meu Pai. Eu estou nele e ele está, irmão, 22 anos ali. Onde é que Jesus estava? Onde é que Jesus estava, irmão? No Pai. Inserido no Pai. Ouvindo o Pai. Passando tempo com o Pai. Sendo homem. Sendo humano. Mas sendo humano com o Pai. Aprendendo com o Pai. Ah, meu Pai faz assim. Quando foi questionado acerca do divórcio, ele diz: olha, no passado não era assim, porque não é que meu pai nunca pensou nisso. Meu pai pensa diferente, isso aí é a dureza do coração de vocês. Uau, ele esteve com o Pai, querido. E ele não esteve com o Pai como filho, ele esteve com o Pai como homem. Você pode falar: ah, mas ele veio do Pai, então ele... Não, irmão, ele esteve como homem, sanguinho vermelho como o seu, sofrendo as mesmas paixões e tentações que você sofre. Ele esteve com o Pai como homem. Ele venceu como homem. Amém, igreja? Então, nós precisamos fazer uma reflexão daquilo que está por vir, irmão. É sempre bom a gente ouvir uma palavra dizendo: Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai multiplicar, vai prosperar, vai crescer. Irmão, isso é fantástico. Mas eu preciso alertar você que quando Deus diz eu vou fazer alguma coisa, Ele está dizendo: você vai precisar ter responsabilidade com isso. Sabe, algumas coisas vai ter que mudar na sua vida. Algumas coisas você vai ter que deixar. Você vai precisar ter um peso de responsabilidade sobre tudo aquilo que eu vou fazer. Por quê? Porque eu já não posso fazer se você continuar menino. Eu preciso fazer no nível de maturidade. Então você precisa desenvolver isso. E a forma como nós crescemos no Cristo, não existe outra se não estar com Cristo. Então qual é o propósito de Deus? Me tornar. Qual é o chamado? Estar com Ele. Qual é a vocação? É exercer aquilo que o propósito, o chamado está construindo em mim, através do tempo que eu me relaciono com Ele. Então o Senhor me ungiu. Então sim, eu tocarei os pobres. Sim, eu curarei os enfermos. Sim, eu expulsarei os demônios. Sim. Porque, querido, não é só o demônio sair. Não é só o enfermo ser curado. É como o demônio sai, como o fulano foi curado. Porque existem formas diferentes. Na vocação eu posso dizer para Satanás: sai, ele sair.
Por isso que ele diz: apartai-vos de mim. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei, o demônio saiu. Senhor, mas em teu nome eu curei. Enfermos foram curados. Mas não é como fulano foi curado, é a condição que eu estou para curar. É a condição que eu estou para que os demônios saiam. Não é sobre alguém endemoniado e o demônio sair, alguém enfermo e a enfermidade sumir. É sobre como eu estou inserido nele. Então as pessoas se alegram e tem que se alegrar mesmo com algumas coisas, mas elas também deveriam refletir como elas estão em Deus. O que é que elas estão construindo em Deus? Quem elas estão se tornando em Deus? Porque naquele dia a multidão não vai salvar. Os demônios que saíram não vão servir de diálogo. Para dizer a verdade, ele tinha uma voz de Deus que quando ele falava a gente tremia e saía tudo. Só pode salvar que esse cara aí é da pesada. O inferno todo se abala quando ele fala. Não, os demônios não vão servir de álibi naquele dia. As enfermidades e doentes não vão dizer: Jesus, ora. Quando ele tocava, não tinha nódulo, caroço que resistia. Eles não vão servir de álibi. Quem vai justificar você naquele dia é o Filho, dizendo: Pai, esse é meu amigo. Pai, Ele esteve comigo em todo o tempo. Ele não me abandonou, Ele foi perseverante. Pai, Ele foi maduro, eu dei tantas responsabilidades, eu coloquei tantas coisas nas mãos dEle. E havia uma preocupação, um tremor, um temor dentro dele, de ter o cuidado de cuidar daquilo que eu dava, mas principalmente de estar comigo para não se perder. Uau! De ver a alegria, os sorrisos, de dizer: esse aqui é meu filho, esse é meu amigo, Pai. Então, quando vem essas datas, irmãos, eu fico refletindo, sabe? Eu fico assim pensando: falo, Deus, o que o Senhor está querendo dizer nesses dias? O que o Senhor está querendo construir nesses dias? Porque eu não posso ficar de fora. Daqui 365, nós vamos completar mais um ano, se o Senhor permitir. E aí nós vamos entregar este ano a Ele. O que nós vamos entregar, irmão? O que nós vamos entregar? E assim que a gente entregar, Ele vai dizer: cara, não pensa mais no que passou. Eis que agora eu quero fazer uma coisa nova. Vocês se movimentaram pela nuvem, mas agora não vão se movimentar mais pela nuvem. Agora eu estou construindo uma coluna de fogo. Até aqui vocês não puderam andar à noite, mas a partir de agora você vai poder andar à noite. Eu penso muito, irmão, que o Senhor estava ensinando no deserto. Vocês não podem ser meninos, vocês têm que ser maduros. E para andar à noite, vocês vão precisar de maturidade. Para ver fogo, vocês vão ter que andar, vão ter que ser maduros. Oh, querido, a sua alma pode engrandecer ao Senhor, o seu espírito pode se alegrar. Mas que essa alegria traga para você um peso de responsabilidade, que essa alegria traga para você uma seriedade, um temor no teu espírito, de não viver aleatoriamente, de não viver de qualquer jeito, de consultar ao Senhor, de ouvir a sua voz. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor
é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, Jesus. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a tua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas. Agora, qual é a graça, a virtude? É você entender que o Senhor tem as suas medidas. Que quando você ouve, a primeira coisa que vai acontecer com você é ser surpreendido. Por quê? Porque toda a imaginação da sua mente vai se tornar tão pequena que você vai dizer: não acredito, Deus. Uau. Bom, eu fico pensando em Noé brisando. O Senhor diz: vai chover. Ele olha, o sol está estralando. Faça um grande barco, faça uma arca. E aí o Senhor começa a passar medida por medida. E o Senhor vai dizendo para ele: não precisa se preocupar. Eu vou te passar toda a planta. Não tem como dar errado. Faz desse jeitinho aqui. Irmão, não cansa. Cansa quando você não sabe fazer, que você tem que ficar pensando como vai fazer. Você tem que quebrar a cabeça e falar: Deus, e agora? Não sei se é melhor 2 metros, 3 metros, 7, 10. Eu não sei. Mas quando você sabe, uau, fica tão mais fácil. Fica tão fácil. E ele passou toda a planta para Noé. Noé, você vai usar essa espessura, porque a água bate forte, filho. Não use outra, use essa espessura. Não tem como dar errado, não se preocupa, faça. A altura, ela tem que ser suficiente. Então, faça com essa altura aqui. Não faça menor, faça assim. E ele construiu, irmão. Quando vai construir o tabernáculo, Deus não faz diferente. Ele fala: Moisés, tem alguns caras aí que eu tenho observado, o cara que tem estado comigo e eu dei dons a eles. Eu vou te passar as medidas, eu vou te dar as cores, tudo quanto eu disser. Faça, filho, e não se preocupa, porque eu vou vir. O tabernáculo está pronto, a arca está lá. Quem é que chega, irmão? Fala para o seu irmão: nas medidas certas não tem como dar errado. Nas medidas certas não tem como dar errado, irmão. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Diga: Deus, traz para mim as suas medidas. Irmão, traz para mim as suas medidas. Você observou que aí do seu lado talvez tenha um irmão que usa 38, do outro lado talvez um que use 40, talvez que nem eu, 43, 42. Minha esposa, irmão, 36. Será que Deus está querendo dizer alguma coisa?
Eu fiz cada um com a sua medida. Será que ele não está querendo ensinar? Cara, eu tenho as minhas medidas. Não saia delas. Então eu creio muito que a palavra para nós nesse dia, irmão, é: ouça a voz. Ele tem as medidas dele. Ele tem o cuidado dele. Irmão, e é infalível. Não pode dar errado. Não tem como dar errado. Amém, querido? Nas medidas dele você não precisa enfrentar o inferno. O inferno já foi enfrentado por ele. Por quê? Porque o inferno reconhece as suas medidas. E ele sabe até onde ele pode fazer. Mas quando ele enxerga as medidas do Cristo em você, querido, acabou. Deus disse para Satanás: olha, está vendo meu servo Jó? Satanás veio com uma fúria achando que ia encontrar as medidas de Jó. Mas quando chega em Jó, ele encontra as medidas de Deus. Ah, querido, nas medidas de Deus não tem como dar errado. Chega uma hora que o Senhor disse: Jó, agora eu vou trazer à tona. Eu multiplicarei 7 vezes mais. Eu farei, Jó. Porque, Jó, eu tenho as minhas medidas. E nas minhas medidas você não perde, Jó. Você não perde. Eu só não podia fazer porque eu precisava que você evoluísse um pouco mais. Não é uma guerra pessoal entre eu e o demônio. Não, esse aqui já é vencido, é derrotado. É sobre você. É que ele achou que era com ele. Porque você era temente a Deus, você desviava do mal. Você era um cara bom, Jó. Só tinha uma coisa: você não andava comigo, por isso não tinha as minhas medidas. Jó era temente a Deus, se desviava do mal. Jó fazia oferta pelos seus filhos. Mas ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, sabe o que é ouvir falar? É você ouvir contos de alguém que já teve uma experiência. O que ele está dizendo no original é: eu ouvi alguém falar de ti, e isso me agradou, e eu fui temente ao Senhor. Eu fui obediente ao Senhor. Mas agora ele está dizendo: Deus, não é mais sobre aquilo que alguém me contou, é sobre a experiência que eu tive contigo. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora eu entrei no Santíssimo Lugar. Agora eu estou em ti. Agora eu estou inserido em ti. E porque eu estou inserido em ti, nu eu saí do ventre da minha mãe. E se precisar, nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era do Senhor. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Ou seja, é decisão tua, é as tuas medidas. Eu recebo elas, eu aceito elas. Então Deus, faz o que queres, e o que o Senhor quiser fazer, eu estarei disponível e disposto. Ouvir. A maior arma de um profeta é ouvir. Ouça, irmão. Amém? Pegue essa palavra no seu espírito. Ouça. Ouça. Para e ouça. Tem hora que tem que parar.
Tem hora que tem que reconhecer que não foi Deus que falou, foi a sua alma. Moisés chegou para o povo e disse: ó, Deus falou comigo, nós vamos fazer assim, assim, assim. Deu tudo errado. Aí ele tem que voltar para o povo para dizer: sabe o que é? Eu vi vocês falando, e aí eu quis acertar o negócio. Na verdade não foi Deus que falou. Às vezes é isso que a gente tem que fazer, dizer: não foi Deus que falou, foi a minha carne, foi minha alma. Mas agora eu estou ouvindo a voz de Deus e a gente vai alinhar os ponteiros. Amém, querido? Pega isso no seu espírito. Para ouvir a voz de Jesus. Você vai ver que vai valer a pena. Não tem como dar errado. Deus tem as suas medidas. Fique de pé um instante. Cante essa canção. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Você precisa entrar nesse ciclo. Me leva onde eu posso entendendo isso. ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Um templo pode ter estrutura, é pesado. O Senhor olhou para o templo e disse: esse templo pode